Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago a resenha de um livro incrível que eu li chamado Ratos e Homens, do escritor norte-americano John Steinbeck. Quero que você me acompanhe nessa resenha, então aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for um inscrito. E vamos falar de livro. Este livro eu acabei lendo pelo Kindle, então eu vou deixar a imagem dele aqui mostrando para vocês e vamos falando sobre esse livro. O escritor norte-americano John Steinbeck, ele foi um dos grandes responsáveis por perceber as condições de vida dos trabalhadores no campo na Grande Depressão dos Estados Unidos. Na grande crise de 1929, muitas famílias passavam fome, passavam por situações muito difíceis porque elas não tinham nem o básico para viver. Por ter nascido numa região agrícola, John Steinbeck, ele teve muito contato com pessoas do campo, pessoas da agricultura que passavam por essas necessidades, então ele conseguiu enxergar de perto ali o que era aquela situação. E além disso, o próprio John Steinbeck, antes de se tornar um escritor, ele chegou a fazer trabalhos braçais, então ele pôde sentir na própria pele algumas dessas situações, algumas dessas coisas que ele relata em seus livros, antes mesmo dele ter se tornado um grande escritor. A literatura foi, sem dúvida, uma das grandes ferramentas que o John Steinbeck tinha em suas mãos para mostrar para o mundo toda aquela realidade daquelas pessoas que passavam por todo aquele sofrimento em todos os dias de suas vidas. Além dos relatos que ele faz sobre todo esse tipo de situação, o John Steinbeck ele fala muito também sobre sentimentos, sobre como as pessoas se sentiam, se sentem em situação de extrema pobreza, por exemplo. E um dos grandes clássicos escritos por esse autor é o famoso Ratos e Homens, que expressa todo esse sentimento, toda essa situação nesse livro incrível. Publicado em 1937, Ratos e Homens fala muito sobre a solidão, fala muito sobre os sonhos das pessoas. Além de ser um escritor muito preocupado com questões sociais, ele foi um dos grandes escritores premiados dos Estados Unidos. Em 1940, ele recebeu o prêmio Pulitzer e em 1962, ele recebeu o prêmio Nobel de Literatura. Ele tem vários livros muito conhecidos, como, por exemplo, As Vinhas da Ira e A Leste do Éden. São livros que eu ainda não li, mas estou muito ansiosa para conhecer também. O livro que estamos falando hoje, então, Ratos e Homens, ele também já teve a adaptação para o cinema. Assim que eu terminei de ler o livro, eu fui assistir a adaptação, que é muito fiel ao livro, eu gostei bastante, vale a pena também assisti-la depois de ler o livro. E temos aqui nessa história dois personagens centrais, um chamado Lenin e um chamado George. Eles são trabalhadores rurais que costumam perambular pelas fazendas em busca de trabalho. O George, ele é um homem pequeno, mas muito inteligente. Ele é uma pessoa que tem uma percepção de vida muito grande, ele consegue entender bem as pessoas, entender bem as situações. Já o Lenin, ele é um homem grande, robusto, muito forte, porém com uma mente de criança. Ele é um homem grande, porém com uma mente de criança. O Lenin, que é esse personagem grande, com mente de criança, ele tem várias características. Ele é uma pessoa que não consegue memorizar bem as coisas e ele também gosta muito de segurar coisas agradáveis, por exemplo, um tecido de veludo, animais macios, como por exemplo coelhos, ratos, por exemplo. O problema é que ele acaba matando esses animaizinhos por conta da sua força. Ele é muito forte, ele quer fazer o carinho naqueles animais e acaba matando esses bichos. E o livro já começa com uma fuga desses dois personagens. Eles estavam trabalhando numa fazenda e aconteceu alguma coisa ali que fez com que eles precisassem fugir para salvar a própria pele. Como eu disse, o Lenin tem essa mania de segurar coisas agradáveis, macias, e isso acaba colocando ele muito enrascado, em muita confusão. Então, muitas vezes eles têm que acabar fugindo antes de chegar à próxima fazenda onde eles pretendem arrumar emprego, trabalhar por algum tempo. Eles param próximo a um rio para descansar, para passar a noite ali, e eles têm um diálogo que é bem interessante, que a gente vê ao longo do livro, né, da narrativa, que é o momento em que o George acaba sempre falando para o Lenin o sonho que ele tem de ter uma casinha num pedaço de terra para poder plantar, fazer a criação de animais que eles querem, para que eles tenham uma vida um pouco mais justa. Esse é o sonho americano
desse tipo de pessoa, dessas pessoas mais humildes. Eles só almejam ter um canto para eles, para que eles sejam respeitados e tenham sua dignidade. E esse sonho do George passa a ser também o sonho do Lenin. Aí a gente consegue ver a grande ligação que esses dois personagens têm. A grande fixação da vida do Lenin são coelhos. Ele acha coelhos lindos, fofinhos, macios, e é o que ele quer ter para a vida dele. Então, quando o George está contando para ele sobre esse sonho, sobre o que ele vai ter naquele pedaço de terra, do que os dois terão naquele pedaço de terra, o Lenin fica sonhando com aqueles coelhinhos que ele vai cuidar com todo carinho e amor. Uma das coisas importantes que eu encontrei nesse livro, que é bem no começo mesmo do livro que é exposto para a gente, ao longo do livro também, é que a característica dos trabalhadores rurais daquela época era a solidão. Muitos deles andavam sozinhos em busca de trabalhos temporários nas fazendas e eles não tinham muitos sonhos de vida, eles trabalhavam para ganhar aquele dinheiro e gastar para sobreviver. E essa é a grande diferença que existe entre o George e o Lenin. Eles têm um sonho em comum, por isso eles não são sozinhos, eles planejam uma vida juntos num pedaço de terra. Então essa é uma grande diferença e mostra esse grande vínculo que esses dois personagens, esses dois amigos tinham um com o outro. Assim que os dois personagens chegam à nova fazenda, eles são contratados para trabalhos ali e o George, por ser uma pessoa muito perceptiva, ele já consegue ver alguns problemas em potencial que podem acontecer ali. A atenção dele fica mais para o filho do patrão dessa fazenda, que é um rapaz descrito como sendo muito grosseiro, muito encrenqueiro. Ele tem uma esposa que chama a atenção das pessoas e parece que eles têm um relacionamento meio complicado ali, e ele está sempre atrás dessa esposa e acaba arrumando encrenca com as outras pessoas. Então ali o George já percebe que pode ter problemas e ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Ele vai sempre orientando o Lenin para que não se meta em confusão ali, porque ele vê ali uma grande oportunidade de juntar o dinheiro que eles precisam para conseguir aquele pedaço de terra que eles almejam. Ao longo da história a gente vai percebendo a grande ligação que existe entre esses dois personagens, o quão forte é a amizade deles e o desenrolar todo da história, que é muito emocionante, muito comovente também. É um livro curto, de poucas páginas, é um livro que dá para ler facilmente em um dia, por exemplo, e de uma profundidade muito grande, de uma beleza muito grande. O que eu senti quando eu li esse livro foi a mesma sensação que eu tive quando eu li O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que também é um livro curto, mas com uma beleza gigantesca, é um livro inesquecível. E Ratos e Homens me causou a mesma coisa, é a segunda vez que eu sinto isso numa leitura. É um livro pequeno, um livro curto, mas de uma grandiosidade incrível. É um livro que dificilmente a gente esquece, a gente vai sempre se lembrar dessa leitura. Eu fiquei realmente encantada com a escrita do John Steinbeck e a história em si realmente é muito linda. É um livro assim, nossa, ficou no meu coração por dias e dias, e quando eu lembro desse livro eu ainda sinto aquele quentinho, sabe? É muito gostoso quando a gente encontra um livro assim. E é bem interessante também a gente pensar que como a literatura se conversa, né? Por exemplo, eu fiquei lembrando um pouco, falando em sonho americano, eu fiquei lembrando um pouco sobre, por exemplo, O Grande Gatsby, que foi um livro também que eu li e que fala sobre o sonho americano, só que sobre a perspectiva de pessoas que já têm dinheiro, né? E já no Ratos e Homens ele também, de certa forma, fala sobre esse sonho americano, só que da perspectiva de quem não tem nada. Então a gente fica pensando ali, será que realmente existe o tal do sonho americano? Será que ele é uma lenda, um mito? Será que todo mundo tem chance de realizar o sonho americano? Então acho que é um livro que me fez pensar bastante coisa, um livro que realmente ficou no meu coração. Espero que tenham gostado, que se animem a ler Ratos e Homens. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!